Olá, olá, boa noite para você que está comigo nesse momento. Tô gravando, já é de noite, mas para você que vai me assistir ou me ouvir amanhã, um bom dia para você, uma boa tarde para você. Vamos dar continuidade à nossa leitura de Provérbios. Digo que tem sido gratificante e desafiador, porque eu estou me superando, porque realmente eu faço um vídeo por dia. Eu faço a leitura no dia e trago a reflexão dessa leitura referente ao dia respectivo que a gente está lendo. Por exemplo, hoje vamos ler Provérbios, então eu fiz a leitura de Provérbios 5, então vamos ler Provérbios 5, eu fiz a leitura de Provérbios 5 e agora venho trazer a reflexão, aquilo que ressaltou aos meus olhos. E eu quero compartilhar com você hoje também, como eu já tenho feito desde Provérbios 1. Espero que você também esteja lendo, por isso que eu faço questão de ler o texto todo, né, de fazer a leitura corrida do texto, para que você tenha a oportunidade de conhecer o texto na íntegra e se aprofundar em outras coisas que ressaltem também aos seus olhos e refletir. Mas eu acabo trazendo a reflexão daquilo que me destaca, que me chama a atenção. Mas várias e várias coisas são importantes, são interessantes e gera a nossa reflexão, né? Mas eu compartilho um pouquinho com você e que você possa se aprofundar mais aí na sua leitura, tá certo? Vamos então ler Provérbios 5, pega aí a sua Bíblia ou então abra aí o aplicativo da Bíblia e faça essa leitura comigo que vai dizer assim: Meu filho, preste atenção à minha sabedoria, ouça bem meu conselho prudente, assim você mostrará discernimento e seus lábios expressarão o que aprendeu. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno, e afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura, pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que andam sem rumo por uma trilha tortuosa. Portanto, meu filho, preste atenção, nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha a distância dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. Se o fizer, perderá sua honra e entregará aos homens impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão o fruto do seu trabalho. No final, você gemerá de angústia quando a doença lhe consumir o corpo. Dirá: Como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado as advertências. Por que não ouvi os meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíram? Cheguei à beira da ruína total e agora todos saberão da minha vergonha. Beba, meu filho, a água da sua própria cisterna. Compartilhe seu amor somente com sua esposa. Por que derramar pelas ruas a água de suas fontes ao ter relação com qualquer mulher? Reserve essa água apenas para você. Não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte. Alegre-se com a mulher da sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios da sua esposa o satisfaçam sempre e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Por que, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral, ou acariciar os seios da promíscua? Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz, e examina todos os seus caminhos. O perverso é cativo dos próprios pecados, são cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Esse provérbio de hoje, provérbio número 5, ele traz vários detalhes, né? Fala muito, o pai está muito aconselhando o filho sobre ele se dedicar à mulher da juventude, à mulher que ele escolheu, a esposa dele, e não se permitir se envolver com a mulher imoral, né? Ele vai chamar de promíscua aquela mulher que se envolve sabendo que tem uma relação, ou aquela mulher que não tem nenhum relacionamento de afeto, não é casada, mas só se envolve pelo ato promíscuo em si. E aí ele vai dizer, meu filho, se afasta dessa mulher imoral, né? Se afasta da mulher promíscua. Essa mulher não quer relacionamento com ninguém. E às vezes é até uma mulher, em algumas versões vai dizer que é uma mulher casada. Se envolver com uma mulher que já é casada, você corre um grande risco de destruir a sua vida, sabe? De outro vir e se aproveitar daquilo que você construiu. Aí ele vai usar um termo que eu acho muito interessante, né? Bebe da água da sua cisterna, bebe da água da sua própria cisterna. Se satisfaça nos seios da mulher da sua juventude. E a gente vive num tempo onde esses valores estão se perdendo, né? As pessoas fazem questão
de falar a quantidade de relacionamentos que tiveram, a quantidade de casamentos que tiveram, né? Hoje você vê que se vangloriam-se muito, o homem se vangloria muito, né? Eu sei que existem mulheres também, mas a maioria dos homens se vangloriam muito, tipo, me relacionei com fulano, me relacionei com ciclano. E aí, às vezes, você até olha e fala assim, mas você não é casado? Mas ele enche a boca, ele bate no peito para dizer que mesmo casado ele se envolveu com uma outra mulher. Ou então que foi homem suficiente para se envolver com uma mulher a qual não era dele, mas era casada. E ele se vangloria nisso, sendo que Salomão vai dizer, o provérbio vai falar assim, olha, você está se destruindo. Você está construindo para outro se aproveitar, sabe? Você está construindo em terreno infértil. Isso é destruição. Para que isso? Né? Viva daquilo que você escolheu. Se você é casado, se preserve assim, sabe? Aproveite o seu relacionamento, se satisfaça com a mulher da sua juventude, daquela que você disse honrar, amar, até que a morte o separe. São coisas que parecem retrógradas, né? Falar até que a morte o separe. Isso parece que não existe mais. As pessoas já casam pensando em se divorciar, né? A gente sabe que existem contextos e contextos, mas as pessoas já casam pensando em se divorciar, né? Claro que a gente tem que ter toda uma segurança jurídica, saber onde você está entrando, o relacionamento que você está entrando, o regime de bens que você está escolhendo. Mas espera lá, né? Será que você já não está pensando em construir um relacionamento e ao mesmo tempo pensando na desconstrução desse relacionamento? Eu falo desconstrução para ser legal com você, mas é uma destruição, né? Você entrar num relacionamento, você constituir uma família, você ter filhos, você dar seu nome a alguém, você construir um patrimônio e depois você ter que se desfazer para dividir, né? Como se realmente dividisse. Se divide porque são bens materiais, você partilha, né? Uma coisa passa para um, outra coisa passa para o outro, então vai para o judiciário resolver. Mas e o coração, né? Isso não tem como dividir. E ele é destruído, por quê? Porque ele é indivisível, mas quando há uma ruptura de relacionamento, né? Uma falha dentro de um relacionamento conjugal, automaticamente esses sentimentos eles são dilacerados, né? Como se eles fossem divididos. Parte sua vai com a pessoa, parte da pessoa fica com você, e é uma confusão de sentimentos, de pensamentos. É muito complexo, é muito difícil. Mas é a falta de cuidado, a falta de amor, a falta de respeito, né? É muito melhor você abrir mão do que levar alguém ao sofrimento. E olha, eu vou dizer uma coisa, se o casamento é um ato de coragem, se você não tem coragem, não case, porque casamento é escolha todo dia. O amor é uma escolha. É uma utopia achar que amor é sentimento tão somente, que é o friozinho na barriga, que é o coração saltitando. Não, amor é uma escolha. Você todo dia escolhe amar alguém. Todo dia você escolhe continuar do lado de alguém. Todo dia você escolhe ouvir essa pessoa que está do teu lado. Todo dia você escolhe amar. Amor é escolha, não é sentimento. Não é sentimento. Porque se fosse sentimento, imagine como é que estaríamos, né? Um dia a gente gosta, outro dia a gente. Nossa, essa pessoa você não aguenta nem ver, né? Porque você tá estressado, você tá nervoso, porque brigou. Não, aí depois você vai e volta. Não, eu escolho lhe amar, eu escolho lhe perdoar. É por isso que Deus é amor, né? Ele não tem amor, ele é o próprio amor. Ele é amor. Então, quando escolhemos amar, é como se a gente estivesse falando assim: eu escolho Deus, eu escolho deixar Deus atuar, eu escolho deixar Deus comandar, eu escolho deixar Deus agir, eu escolho mudar, eu escolho renunciar, eu escolho abrir mão. Eu não estou falando para você se anular. A gente não tem que se anular. Casamento é nós, né? Somos, é a união, não é a anulação de ninguém. Não é eu me anular para que o meu marido, o meu companheiro sobressaia, ou ele se anular para que eu sobressaia. Não, é a união. Somos, né? É o eu que passa a ser nós. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas entram no relacionamento vivendo eu. Não, sou eu. Primeiro eu, depois eu e por último eu. Na verdade, nunca entra o outro, né? E aí, por isso que você vê relacionamentos sendo destruídos, pessoas se perdendo. E vou lhe dizer, é da boca para fora quando você se vangloria dizendo que pegou ciclano, que se envolveu com fulano, né? Que tá casado, mas
curte sua vida de solteiro, você é infeliz, sabe? Você é infeliz, você ainda não entendeu o que é felicidade. Você não sabe escolher, você tem uma falsa liberdade. Você está mais preso do que nunca. Sabia que uma pessoa que é casado, ou então que é solteiro e se envolve com uma pessoa que é casada e vive debaixo daquele relacionamento, debaixo daquele ato, que nunca se assume, né? Nunca vira uma família, nunca vira um relacionamento real, público. É só mesmo de extração, extrair momentos bons, extrair prazeres, extrair envolvência, paixões, sentimentos circunstanciais. Vou dizer, você que acha que é livre porque se envolve com A ou com B, ou porque faz o que quer ou o que não quer, dentro de um contexto que não tem a ver com isso, você está um escravo dos seus próprios prazeres e sentimentos. É porque você está bem confuso daquilo que realmente você sente, do que você é, do que você quer. Liberdade, sabe o que é liberdade? Liberdade é você poder escolher fazer e não fazer. E escolher fazer o certo. Eu escolho fazer o certo, eu escolho amar, eu escolho perdoar, eu escolho cuidar daquela pessoa que eu disse que ficaria até que a morte o separe, eu escolho honrar aquela pessoa a qual eu fiz uma aliança. Eu botei uma aliança no dedo dela. Ah, não, mas eu não sou casado, eu ainda não casei, eu vivo em união estável. Sim, você está dizendo união estável. Você escolhe viver em união, né? Você todo dia escolhe viver o amor. Você escolhe amar alguém, então amor não é sentimentos. Passei um bom tempo da minha vida acreditando que amor era sentimento. Que era o coração saltitando, friozinho na barriga, porque a gente sente isso, né? Principalmente na fase da paixão, que são os anos iniciais de qualquer relacionamento. Mas o amor não é isso. Isso são uma das manifestações que o amor faz. Mas não é o amor. O amor é poder escolher. É a escolha de permanecer, de cuidar, de amar, de se entregar, sem querer nada em troca. Ainda que a ideia seja reciprocidade, porque é, né? Porque senão você tem a sensação de que está remando sozinho. Não, mas eu escolho amar, né? Eu escolho permanecer, eu escolho enfrentar, eu escolho crescer com você. Eu escolho. Amor é escolha. Mas eu também quero ressaltar com você o verso 22 e o 23, que vai dizer assim, ó: o perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. O perverso, o tolo, o insensato. Ele é cativo nos seus próprios embaraços, naquilo que ele acha que é liberdade, que é felicidade, que é alegria, e ele não liga muito para quem está em volta, o que está envolvido, as consequências. Sabe o que acontece com ele? Ele é preso no próprio laço que ele arma. Ele é enforcado na própria corda que ele arma. O próprio buraco que ele cava, ele se enterra. Ele é pego pelo próprio pecado. O caminho é a destruição. Você acha que tá bem, né? Acha que tá bem, que tá indo bem, que tá fazendo bem, que tá legal, porque tá legal, tá dando prazer, tá sendo satisfatório, tá lhe trazendo um êxtase, uma felicidade no momento, sendo que você tá armando uma cama para você deitar, né? Você tá armando uma corda para você se enforcar. Você tá armando um laço para você mesmo e vai dizer o perverso é cativo dos próprios pecados. Da própria tolice, da própria insensatez. Ele morrerá por falta de disciplina. Ei, falta de disciplina, disciplina. As pessoas normalmente não gostam dessa palavra disciplina. Cara, mas vou lhe dizer, precisamos ser disciplinados. Tudo na vida é disciplina. Você vê que coisa simples a gente sofre por ausência de disciplina. E eu todo dia preciso de disciplina. Tenho uma grande dificuldade com disciplinas de rotina, né? E todo dia eu falo, Jesus, me ajuda, eu preciso ser uma pessoa disciplinada, né? Eu preciso ter uma alimentação disciplinada, eu preciso ter o corpo, disciplinar meu corpo, fazer atividade física, eu preciso, mas eu não quero. Sendo que disciplina é aquilo, você fazer aquilo que precisa ser feito, né? Não porque você quer ou não quer. E até no dia que você não quer, você faz, porque precisa fazer. Então isso é disciplina. E o insensato, ele se perde isso pela ausência de disciplina, pela grande insensatez, ele se perde, ele se destrói. Mas graças a Deus que temos um Deus tão bom que deixou em sua palavra a instrução para que, se estivermos entrando em embaraço, possamos sair.
Se estivermos até mesmo dentro de um buraco, possamos olhar para cima. Porque quando a gente chega no fundo do poço, a gente não cava mais, a gente olha para cima para sair. Tá no fundo do poço, não cava mais, não tem mais para onde ir. Agora é hora de olhar para cima. E também é um Deus que é a mesma mensagem que lhe traz conforto para lhe te resgatar, que lhe mostra um caminho para você sair desse labirinto, ela também é preventiva. Né? A gente também aprende com os erros dos outros. A gente não precisa criar os nossos próprios erros. Tem situações que a gente aprende com os erros dos outros. A não ser que você seja inexperiente, nunca passou, não saiba de nenhum relato, mas é difícil, né, hoje em dia. Tem muita coisa que a gente paga para ver porque a gente gosta de pagar para ver. Mas vamos ser preventivo? Vamos ser preventivo, porque é vida. É vida. Prevenção é vida. Tudo bem que a gente não tem um controle de tudo, e não temos mesmo. Mas você ser preventivo, você ser cauteloso, isso é vida. Você viu o risco e você logo se preserva. O insensato, ele arma o laço para ele mesmo cair. Naquilo que ele mesmo tem prazer, naquilo que ele mesmo se alegra, ele se perde. Que possamos analisar tudo aquilo que a gente tem feito, tudo aquilo que a gente faz. Quais são as consequências dos nossos atos? Porque na hora é muito bom, parece muito bom, pode ser muito prazeroso, pode ser muito satisfatório, mas aquilo tem durabilidade? Qual é a durabilidade dessa alegria, dessa felicidade, desse prazer que você está tendo? Qual é a durabilidade? Quem são as pessoas que estão envolvidas? Quem são as pessoas que estão sendo envolvidas? Será que o que você está fazendo não tem efeito para gerações? E tem, viu? É uma pergunta retórica, porque tem. Tudo que você faz gera efeito em gerações, ainda mais se você tem descendentes. Tudo que você faz, seu filho vê, né? Reflete nele de algum modo. Gera nele alguma influência, ainda que não seja de atos, mas emocionais. Tudo que você faz tem uma consequência. Tudo tem um efeito, tudo tem uma consequência. Que possamos, a partir de Provérbios 5, cuidar, né? Cuidar. Aqui fala da mulher imoral, mas que possamos cuidar do homem imoral, da mulher imoral, da circunstância imoral, de tudo aquilo que me gera uma sensação de alegria, uma sensação de prazer, mas ela é completamente momentânea, não tem futuro, não tem solidez, não tem firmeza, me leva à destruição. Ainda que me traga alegria, leva à destruição. Que possamos ser sábios e armar nossa cama onde a gente possa deitar, repousar em segurança. Qual é esse lugar? Nos esconderijos do Altíssimo, né? O Salmo 91 vai dizer. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você está armando a sua cama no esconderijo do Altíssimo, você descansa à sombra do Onipotente. Agora, se você está armando a sua cama, que forma um laço do passarinheiro, forma um laço, forma uma cova. Ei, cuidado, cuidado. Mas graças a Deus temos um Deus que nos instrui, que nos ensina, que nos orienta e que nos dá sabedoria e que nos mostra o caminho da sabedoria. Ele ainda vai dizer lá em Tiago, ó, quem não tem sabedoria e quer, pede, que Deus dá sabedoria. Pede a Deus e Deus dá sabedoria. A gente não sabe de tudo. Mas como a gente já disse antes, né? Como eu já falei antes, é vivendo e aprendendo, né? Cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Que Deus abençoe você grandemente. Que essa reflexão de hoje te leve a refletir sobre as suas atitudes, os seus comportamentos, aquilo que você tem colocado como satisfação, aquilo que realmente tem te gerado satisfação, tem te gerado prazer, tem te gerado alegria, mas você vê que é momentâneo. Sabe por que é momentâneo? Porque amanhã você tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Se não tem uma durabilidade, se não tem uma garantia, provavelmente não é um caminho bom, é um labirinto. É um labirinto, porque quanto mais se entra, mais se perde. E depois para achar o caminho de volta, fica muito difícil. Que Deus abençoe você grandemente. Dá uma curtida aí, compartilha, se inscreve no canal, porque até dia 31 temos bastante sabedoria para aprender. Deus abençoe você.